Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Daniel de Química aqui da Filard. Sejam bem-vindos aí à nossa videoaula. Estamos aqui para falar de um glossário. Vamos falar sobre hidrocarbonetos, um assunto tão importante para as provas, né? E principalmente nas provas do Enem, tá? Bom, os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados apenas por carbono e hidrogênio, como o próprio nome sugere, né? Na verdade, são os mais simples dos compostos orgânicos, né? A gente sabe que os compostos orgânicos, praticamente todos têm carbono e hidrogênio, né? Mas aqueles que não são hidrocarbonetos, além de carbono e hidrogênio, vão ter outros elementos ali combinados, né? Certo? Então, a gente entendendo bem hidrocarbonetos, isso é fundamental para a gente entender bem toda a química orgânica. Bom, então, os hidrocarbonetos são encontrados onde? São encontrados principalmente no petróleo, certo? A gente tem também no gás natural, no carvão natural, a gente também tem hidrocarbonetos, mas a principal fonte é o petróleo. E a gente vai separar, né, esses compostos, né, por meio de um processo físico que é chamado de destilação fracionada, onde a gente vai separar as frações do petróleo por peso molecular, né? Cada tipo de hidrocarboneto tem um peso molecular e aí a gente tem um ponto de ebulição diferente, então, para cada tipo de hidrocarbonetos, tudo bem? Então a gente consegue dessa forma, né, por meio dos pontos de ebulição, separar aí as diversas frações do petróleo, né? O GLP, gás liquefeito do petróleo, gasolina, né, o querosene, o óleo combustível e assim por diante, tudo bem? Bom, os hidrocarbonetos, eles têm, né, como principal aplicação, gente, o quê? Eles são combustíveis, eles são utilizados para gerar energia, tudo bem? E para gerar energia, para a gente extrair essa energia que está contida ali nos hidrocarbonetos, né, a gente precisa fazer uma reação química dessas substâncias com o oxigênio do ar. Essa reação, que é altamente exotérmica, que libera muita energia, é chamada de reação de combustão, tudo bem? E aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo de reação de combustão, que é a combustão do butano, que é o principal componente do gás de cozinha, certo? Então, o butano, o hidrocarboneto de 4 carbonos, ele reage com oxigênio, tudo bem? Para formar, como produtos, gás carbônico e água, certo? Como vocês podem observar, a reação química, né, ela é representada por uma equação e toda equação ela deve estar devidamente balanceada, ou seja, a gente tem que acertar os coeficientes, né? Então vocês podem ver que a quantidade de carbonos é a mesma antes e depois, né? Certo? Da mesma forma, os hidrogênios, eu tenho 10 na esquerda, 10 na direita, 5 vezes 2 dá 10, né? Agora vamos ver os oxigênios? Aqui tem 5, aqui eu tenho 4 vezes 2 que dá 8, 5 com 8 dá 13 do lado direito. Para ficar 13 do lado esquerdo, o que eu faço, gente? Que número multiplicado por 2 dá 13? 13 sobre 2, certo? 6,5, só que a gente coloca uma fração, né? Tudo bem? Em vez de colocar 6,5, a gente coloca uma fração, coloca 13 sobre 2. Certo? Essa é a equação balanceada, então, da reação de combustão completa do butano, tudo bem? Gente, os hidrocarbonetos eles podem ser divididos em classes, né? Certo? As principais classes de hidrocarbonetos são essas que vocês estão vendo aqui, ó. Os alcanos, os alcenos e os alcinos, tudo bem? Bom, os alcanos são hidrocarbonetos saturados, tudo bem? Eles têm cadeia aberta e cadeia saturada, né? O que é cadeia saturada? Apenas ligações simples entre os carbonos, como vocês podem ver aqui, né? É o caso do butano, né? Qual a fórmula molecular do butano? Essa daqui, ó, C4H10. Essa aqui é a fórmula estrutural plana, né? Vamos contar, ó, 4 carbonos, hidrogênio, ó, 3 mais 2, 5 mais 2, 7 mais 3, 10, né? C4H10, certo? Bom, aqui nós temos uma outra classe de hidrocarbonetos, os alcenos. Qual que é a diferença? Eles também têm cadeia aberta, porém aparece uma ligação dupla carbono-carbono, tudo bem? A gente então tem aqui, ó, nesse primeiro carbono, uma ligação dupla. Então ele é o 1-buteno ou but2eno, tudo bem? Esse número ele se chama localizador, que vai servir justamente para localizar a posição da ligação dupla na cadeia carbônica.
Então tá falando que a dupla está no carbono de número 1, beleza? Bom, e eu tenho também os alcinos, que tem ligação tripla carbono-carbono. Eles também são de cadeia aberta, igual os alcenos, igual os alcanos, mas aqui a gente tem a presença de uma ligação tripla, beleza? Quando a gente tem ligação dupla e ligação tripla, a gente fala que a cadeia é insaturada, não é mesmo? Então os alcenos e os alcinos são insaturados, enquanto os alcanos são hidrocarbonetos saturados, beleza? Gente, se vocês notarem a fórmula dos alcenos, olha só, carbonos, a quantidade é 4, tudo bem? Hidrogênios, vamos ver? Aqui eu tenho 2 com mais 1, 3, com mais 2 dá 5, com mais 3 dá 8. Então quer dizer que a quantidade de hidrogênios é o dobro em relação à quantidade de carbonos. Por isso que a gente tem essa fórmula geral aqui para os alcenos, CnH2n, né? Já para os hidrocarbonetos saturados, a gente tem a quantidade máxima de hidrogênios, né? Quanto menos ligações carbono-carbono, mais hidrogênios eu vou ter na molécula, certo? Então, olha só, aqui eu tenho o dobro de hidrogênios mais 2, né? O dobro de 4 é 8, com mais 2 dá 10, né? Então, para alcanos, eu sempre tenho a quantidade de hidrogênios como sendo o dobro da quantidade de carbonos mais 2, certo? Tudo bem, gente? E os alcinos, como eu tenho uma ligação a mais, eu tenho a retirada de 2 hidrogênios. Então, olha só, gente, cada ligação adicional carbono-carbono implica na retirada de 2 hidrogênios. Então, eu tenho uma ligação a mais em relação a esse, 2 hidrogênios a menos, portanto. No alcino eu tenho uma ligação a mais, carbono-carbono, então em relação ao alceno eu vou ter 2 hidrogênios a menos, tudo bem? Bom, as principais reações que acontecem com os hidrocarbonetos relacionadas ao petróleo são essas 3 aqui, tá? Reação de craqueamento, que vem do inglês cracking, né? Crack quer dizer o quê? Quebra, tá? Então isso é feito porque os hidrocarbonetos de menor massa, de menor cadeia, eles são mais valiosos economicamente falando, né? Então a gente pega os hidrocarbonetos mais pesados, tá? E submete a aquecimento para que a sua cadeia carbônica seja dividida ao meio, certo? E é o que a gente vai ter aqui, ó. Eu tenho um hidrocarboneto de 18 carbonos que se transforma em um de 10 e em um outro de 8, certo? Se você somar os carbonos aqui do lado direito, ó, 8 com mais 10 dá 18 e hidrogênios, 22 com 16 dá 38. Eu posso concluir que isso é um alcano. Posso, porque o número de hidrogênios é o dobro mais 2 em relação a carbonos, tudo bem? Esse primeiro é o que, gente? Alcano também, né? O dobro de 10 é 20, com mais 2 é 22. Só que esse aqui é um alceno, tá? Então, no craqueamento de um alcano, eu tenho um alcano menor e um alceno, tudo bem? Gente, isomerização, né? O que acontece? Eu tenho a formação de uma substância de mesma fórmula molecular, tá? Então aqui eu tenho um alcano de fórmula, C4H10 aqui também, só que a cadeia aqui é diferente, é uma outra substância. Aqui eu tenho uma substância de cadeia ramificada, certo? E aqui eu tenho uma substância de cadeia normal. Então aqui a gente tem a formação de um isômero de cadeia, certo? É a mesma fórmula molecular, porém com cadeias carbônicas diferentes. E eu tenho ainda uma outra reação, que é a reforma catalítica, onde nós temos um alcano, né, dá para ver aqui, né, que ele é um alcano pela sua fórmula geral, certo? Que se transforma num hidrocarboneto aromático, tá? Os hidrocarbonetos aromáticos, eles estão em uma fração muito pequena no petróleo, então para obter compostos aromáticos que são valiosos, a gente faz a reforma catalítica, tá? Só que aí vai sobrar hidrogênio, não é? Então é formado como produto gás H2. Beleza, gente? Então é isso que eu tinha para falar sobre os hidrocarbonetos e a gente se vê aí no próximo glossário. Até mais!